Boa noite, Brasil. Mais uma vez com mais um vídeo sobre o crime organizado de Brasil, Belo Horizonte. Mais uma vez eu vou ter que descer no inferno porque os demônios ainda estão muito agitados. Então sempre quando os demônios e as bruxas de Belo Horizonte estão assim, eu tenho que descer no inferno e dar um coro neles. Então eu vou descer lá de novo. Ah, Meu nome é Júnior, eu estou no bairro Vila Clóris, Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou lutando sozinho há anos contra bruxas e demônios, incluindo parentes, conhecidos e todo tipo de criatura que Belo Horizonte, o Brasil, está pondo ao redor de mim para me monitorar, para caçar briga comigo, para me irritar, tentando extrair alguma forma de algum dinheiro para eles, alguma coisa, o que quer que seja, ou mídia, ou forma de entretenimento para seus infernos. Sempre que eu faço um vídeo sobre esses demônios e bruxas, eu tenho que ir em Santa Luzia, onde é a casa de Satanás. Quando eu era criança, minha família me levou para Santa Luzia, uma cidade amaldiçoada, onde existiu um conjunto cristão onde foi invadido por demônios e bruxas. Lá, as pessoas criaram o fundamento do crime. Não só eles descarregaram tudo que é de ruim contra a minha vida quando eu era criança, e apesar disso me molestaram, para que as crianças tivessem acesso ao meu consciente, ao meu subconsciente agora. Toda criança que nasce, os pais apontam a minha pessoa para eles e provavelmente deve contar uma historinha para eles. Então essas crianças, elas são acordadas, no popular seria espetada anais entre eles, no nosso vocabulário lecturing, que seria lecturing que vem de Sócrates, mas no popular dos vermes, de Satanás, da gentalha, que é esse povilho, esse povão, seria espetadas anais, espetada de um, bondada do outro, espetáculo, essas coisas de conceitos do crime. Então, eles me molestaram para esse propósito, para que as suas crianças vivessem a minha existência. Eles fingiram me permitir viver uma existência nos Estados Unidos um pouco da minha adolescência. Depois eles quebraram esse meu ritmo, esse meu fluxo, me prendendo a uma pessoa a qual eles não permitem perder o peso, eles me prendem em um local onde eu não posso ter minhas próprias propriedades, eu não posso ser dono de nada, eu não posso ser dono de um carro ou criar família, eles não permitem isso porque os vizinhos e a sociedade criou um sistema ao qual eles precisam me assistir. Eles olham a vida por entre os meus olhos. Eles sentem o mundo e sentem outros corpos e outras pessoas pelo meu corpo. Eles vivem em mim e eles monitoram cada rotina e cada ação do meu corpo para poder extrair experiências e passar para seus filhos, ao invés de estar vivendo essas experiências com seus próprios filhos ou criando ou até mesmo ensinando experiências para os filhos. Seria qualidade de vida, ler um livro, passear no parque, fazer o que um pai deveria fazer para com um filho. Então eles clamam o corpo de terceiros e eles passam a colocar as crianças em função de nos estocar 24 horas, não só os nossos olhos, mas os nossos ouvidos. A sociedade podre de Belo Horizonte, quando digo podre, porque são pessoas que não se importam com o corpo, as pessoas que são obesas ou são mais fortes ou são mais robustas, elas se posicionaram nesse porte físico para poder, segundo eles, estão tentando expressar a fartura, o que não tem nada a ver. São pessoas completamente não saudáveis, mas uma trajetória a qual essas pessoas, elas, de alguma forma, elas conseguem dinheiro de governos e aposentadorias, se escondem em barracos, os quais as casas se diminuem para pombais como esse, casas germinadas que eventualmente se tornam pombais, porque as mulheres obesas se tornam em bruxas, elas aderem a uma personalidade de bruxismo, de chacota,
Tudo que é de demoníaco, elas aderem àquilo para poder provocar os homens, e quanto mais elas percebem que elas provocam, mais essa energia negativa ela aumenta. O homem negro, ele percebe que está existindo, está acontecendo uma lacuna, está quebrando esse relacionamento entre o homem branco e a mulher, que seria, não que o homem negro não tenha esse direito também, mas ele mesmo se posiciona nessa posição de banco. Então ele joga na vida, no jogo da vida, ele joga de fora. Ele joga como um inimigo espectador e às vezes um inimigo infiltrado nas casas. Então ele e as mulheres lutam contra os homens, os quais todas essas classes conseguem criar uma hipnose entre os homens brancos e os homens de DNAs como os meus, seja puxando para o DNA de um árabe ou de um indiano, o asiático até que não, que ele é até muito comportado, mas toda outra classe de teorias de homens e DNAs que não seja exceto a dos negros, a sociedade cria uma hipnose, o qual cria uma rinha entre nós. Todos os homens vivem uma vida solitária e uma constante singularidade, constante, 24 horas em singularidade, em solidão, tristeza, 24 horas focado em trabalho e como conseguir um pé de meia. As mulheres, os negros e as outras sociedades como o LGBT, que não tem partido, não tem princípios, eles são imunes a tudo e a todos, são pessoas que vagam, são vagabundos, são vagões de bairro, são pessoas que muitos deles têm profissão, mas eles não têm nenhum princípio, não existem barreiras para nada, eles não se importam. São imunes a análises, são imunes a advertências, não existe um princípio. Você não consegue chamar a atenção de uma pessoa dessa, ou até mesmo corrigi-la com um apelido, nada atinge. São pessoas que não têm ideais, não têm vocação para nada, não é que não tem vocação, não tem princípios, essa é a palavra correta, para ser mais exato. Pessoa, quando você tem princípios, se eu te chamar de uma coisa que você não é, você vai se ferir, você vai tentar se corrigir de uma forma a qual eu não venha fazer mais isso. E essas pessoas que não fora de partidos, elas não têm como atacá-las. Então, elas nos atacam 24 horas, mas é como se nós estivéssemos lutando com fantasmas. A única forma de você se lutar contra essas pessoas, ou até mesmo conviver com esse tipo de gente, é você se corrompendo, é você se tornar um corrupto e começar a aceitar ou até mesmo virar capacho dessas pessoas. Não é o meu caso, então por isso estou aqui contando esse vídeo. É uma coisa, a vida ela é muito fácil de explicar. Eu estou entre quatro paredes, eu sou vigiado por várias pessoas, são pessoas que elas estão no meu pensamento, elas estão monitorando cada linha de pensamento meu. O pensamento é uma coisa muito extraordinária de falar. Não deveríamos gastar nosso tempo e nosso latim falando do pensamento de forma negativa com pessoas gentalhas. Mas o pensamento, é possível você ter um cruzamento de pensamento com uma outra pessoa, isso é normal, isso é possível. Mas quando a pessoa monitora o seu pensamento 24 horas, ela marca passo, isso aí já complica. Então existem pessoas que elas são leigas no assunto, então ela consegue perceber que ela consegue, monitorando as suas rotinas, criando barreiras de você não conseguir se prosperar, fazendo de tudo o impossível para que você sempre esteja à mercê de alguém, seja aluguel, seja casa, comida, o que seja. Então essa pessoa ela começa a clamar a sua vida, literalmente. Então essa pessoa, todo pensamento que chega a você, passa por essa pessoa também, porque as pessoas já não mais te respeitam, elas respeitam só a pessoa que você está abaixo dela. Então essa pessoa começa a sentir dona de você, ela começa a respirar por você, ela começa a regular a sua respiração, ela começa a fazer batucada nos lugares, nas cozinhas, nos banheiros, quando você faz uma coisa que talvez não agrade, ou ela quer te corrigir de alguma forma, então ela percebe que ela está conseguindo manipular as suas reações, suas ações, as suas reações, as suas decisões com poluição sonora. Por exemplo, eu tenho um vizinho aqui que ele vive dando soco na parede, vive dando um batuque na parede. Por quê? Porque ele sabe que se ele me irritar, vai acabar tendo um estouro da boiada dentro da minha casa. Minha mãe, ela sempre tem medo das pessoas, então ela vai querer dar um jeito de fazer a gente mudar. Então, o ser humano de fora, ele sempre faz isso. Ele fala, vou atacar ele para ele atacar a mãe e a gente quebra. É como se fosse um cavalo de Troia de fora. Eles começam knock-knock. Quando eu estava nos Estados Unidos, tinha um clone desse cara lá. E esse cara, ele é idêntico ao William Bonner. Todos os apartamentos que eu morei no mundo sempre tinha um clone do William Bonner lá.
Ele também, se você procurar na internet, é o mágico da internet, um cara muito sarcástico, um cara muito metido, fodão. Toda academia que eu fui, que eu estava lá treinando jiu-jitsu, ele era sempre faixa roxa, ele sempre tá uma faixa acima de mim. Eu entro na academia, tem sempre ele lá, ele está sempre acima de mim, porque ele quer sempre me render de alguma forma. Quando eu estava casado com a minha ex-mulher, que também é uma estranha para mim hoje eu vejo ela como uma estranha, não sei quem era, quem que eu estive casado, eu acredito que nós estivemos casados por muito tempo, mas hoje, vendo o que as pessoas, até mesmo família, faz comigo, eu não sei quem era aquela pessoa. Não sei quem são nenhum daqueles brasileiros nos Estados Unidos que ainda estão lá, fizeram um negócio, eu acho que fizeram Muamba com o meu nome, eu acho que existe uma rede nacional, internacional com o meu nome entre eles, porque eles comentam o que eu estou fazendo, o que eu não estou. Eu já vi, muitos já deram garfes e eu consegui perceber o que são eles, o que é o mundo. Então eu consegui entender o que é o mundo, o que são esses imigrantes, o que são esses vizinhos buzinando o tempo todo, marcando passo, marcando nossos movimentos, o que são a tribo Zulu, a qual eu fui levado para um terreiro da casa deles, fui criado junto a um dos DNA, juntos a eles. Hoje eu sei o que é o meu irmão, hoje eu sei o que é os clones do meu irmão. A Rede Globo está cheia de clones do meu irmão. Hoje eu sei o que é o projeto do meu irmão. Hoje eu sei o que é o projeto dos meus irmãos. Hoje eu sei o que é o projeto OAB, a partilha. Hoje eu sei o que eles estão planejando contra mim. Parte da minha família fala: foda-se esse cara, vamos fazer o golpe de baú em cima dele. Desde criança fizeram isso. Outra parte, existe uma força em algum lugar no mundo que me protege. Eu sei que existe, senão eu não estaria aqui. Existe alguma coisa, uma força muito forte no mundo. Já vi que existe nos livros também, e é através de Deus que me protege de alguma forma. É certeira, é certo, é exato, é uma força exata que também não só me ajuda, mas também não passa a mão na minha cabeça, me mostra que eu tenho que ficar esperto, que o mundo é feio. Eu estou rodeado de demônios, de bruxas. As crianças desses demônios, elas não têm vida própria. Aparentemente, eles não têm escola, eles ficam até as madrugadas captando, tentando cruzar os pensamentos das pessoas. Quando tem um pensamento cruzado, a criança ou o negro ou a pessoa que está alugando ao redor aqui para nos monitorar, eles fazem uma repercussão sonora exatamente com aquele assunto que está sendo falado nas redes do pensamento que está acima de nós, que nenhum de nós controlamos. Se você capta, você captou. É como se fosse captar uma ideia. Então, essas crianças ficam altas madrugadas, acordadas, junto aos pais, geralmente é um obeso, é um casal obeso que quer. Eles estão tentando criar um estereotipo de um casal obeso para representar a fartura, para representar que são ricos, representar que têm um carro popular na garagem e eu não. Então a vida inteira eles me cozinharam, meu corpo ele veio no mundo simplesmente, unicamente para ser cozinhado, chacota de gentalha. A maioria dos homens que são da minha idade, eles não têm vida própria. Por exemplo, eu passo 24 horas do meu dia preocupado comigo e unicamente comigo. Quando eu preciso interagir com um outro homem, a vida dele, por mais que ele tenha vida, ele é formado, ele tem carro, a maioria desses caras tem carro, tem moto, tem tudo que eu não posso ter, que eles não permitem que eu tenha, para que ele sempre esteja acima de mim, porque ele quer a minha ex-mulher ou ele quer qualquer outra mulher que eu conquiste. Se eu mudar de mulher 5 vezes por dia, ele vai mudar junto comigo, porque ele quer ele quer a final. Ele quer quando a mulher fala assim, eu quero você, Abimael, ele vem e fala com ela assim, eu quero você, e ela, de alguma forma, ela escolhe ele. Parece que o mundo ameaça ela de morte, ou ele fala, o pito dele é menor que o meu, e ela vai escolher. Alguma coisa, não sei o que é. Sempre foi assim. Eu acho que a única mulher que o mundo não conseguiria fazer a cabeça seria minha ex, se é que ela é verdadeira mesmo, se é que ela não é uma espiã, que eu acho que é. Mas não existe essa mulher que vai, tipo, tem a personalidade que eu tenho. Por exemplo, se eu estiver casado, se eu escolher dessa vez casar com uma mulher de verdade e baixar uma prostituta dessa da Rede Globo na minha frente e falar assim, larga essa mulher e fica comigo, eu não largo a minha mulher por ela, porque eu sei do que se trata. Já a mulher, se um ator chegar e falar, larga e ele fica comigo, ela não vai saber, então ela vai largar, porque ela não sabe o que está à frente. Eu sei que existem várias situações. A Rede Globo, a Hollywood, os atores e polícia, eles já viveram várias existências. Então, para eles, uma existência para nós, pobres, é uma vida de trabalho, de economia, de muita coisa. Até conseguir uma casa, conseguir pagar, conseguir ter filhos, conseguir ter uma segurança para você poder viajar. Isso é qualidade de vida. Você
colocar uma brita no seu terreiro e entrar com um carro na brita, você ter uma casa fora dos limites de vizinhos que mandam. Os vizinhos mandam em nós. Você pensa que você tem, você não tem privacidade. Os vizinhos mandam em nós. Os vizinhos são culhados com a polícia, eles prendem quem eles querem, eles criam criminalização. É o lixo do lixo. Eu não vou nem entrar em detalhes porque é o lixo do lixo. Então, a existência é essa. Essas pessoas já viveram várias. Quando eu era criança, a Rede Globo estava na terceira, quarta geração de existência deles. Se você notar, a maioria dessas pessoas, a roupa deles, você vai perceber quem está voltando, quem que está indo. Olha um menino empolgado, uma criança empolgada. Ela não viu nada ainda, então ela está empolgada, ela está excitada, ela quer saber, ela quer viver. Tem gente, às vezes tem rapaz que fala, eu vejo a inveja da pessoa. Por quê? Porque ele queria ser idoso como eu sou, literal. Ele queria ser idoso psicologicamente como eu sou. E ele não consegue. Então eu vejo a inveja dele. Eu entendo, eu já estive no corpo dele, já fui como ele. E é horrível você não saber o que tem além do horizonte. É muito ruim. Isso não tem nada a ver com homossexualismo, isso tem nada a ver com sexualidade. As pessoas fazem isso porque a mente delas é maldosa. Inconscientemente as pessoas vão falar que eu estou pegando essa fala de outra pessoa. Não. O dicionário está aí. Ou eu falo uma palavra, ou eu falo o sinônimo dela, ou eu invento palavras. Eu não estou copiando ninguém. Então, mas já falaram isso e eu sei quem foi. Então, perdi o ponto de novo, mas então, vou voltar aqui lá atrás. Estou no Vila Clóvis, às vezes chamado de Planalto, rodeado de demônios e bruxas. Aqui, o que aparenta aqui é o fim da bagaça, aqui é o fim do túnel. As mulheres deram igual lá na janta, algumas se casaram, a maioria deles, cada um pegou uma parte, cada um pegou uma casa, cada um pegou um apartamento. Agora essas vagabundas, não vou falar prostituta, porque essas vagabundas ainda eu não paguei para essas vagabundas para mim, mas essas vagabundas, principalmente casadas e solteiras, essas vagabundas juntas com essa bicharada casada dela, esses bissexual dela casado, eles ficam 24 horas fazendo batucada em casa e à distância. Os filhos deles fazem sonidos e poluição sonora para condizer com o que eles estão captando entre nós. Em Belo Horizonte, nem tudo pode ser dito. Não, em Belo Horizonte existem várias modinhas, várias leis. Não pode ser dito nada sobre a mente. O conceito Belo Horizontino não permite. Falar de mente não pode. Por essas e outras, eles não permitem que a maioria dos jovens e pessoas perseguidas como eu se forme ou termine os estudos, porque senão seríamos mais experts no que está sendo perseguido, que está nos perseguindo. Então, o cognitivo, que geralmente é da obesidade belo-horizontina, eles fazem de tudo para que nós nunca venhamos a nos transformar em polícia, médicos ou nada formado em relação à psicologia, para que nós não tenhamos o vocabulário ou o argumento suficiente para provar o crime organizado de Belo Horizonte, que é um crime organizado que molesta a criança para poder transpassar o ânus das pessoas, o que é ridículo entre gentalha como esses selvagens. São selvagens juntos com os homossexuais, com exceções de pessoas que são muito bacanas e queridas, mas existem pessoas podres, não é culpa dele também. Quando você pega um vídeo de um homossexual, um travesti nas quebradas, nos guetos, presta atenção nele. Não é culpa dele. Você presta atenção nele, não é culpa dele, não é ele. Aquele espírito ali não é ele, aquela personalidade não é dele. Tenha coração, entenda isso, não é ele, não é a pessoa. Ele pode estar movendo, usando aquele corpo, mas aquilo não é ele. Perdendo o ponto de novo, voltando aqui ao assunto. Belo Horizonte, infelizmente, é um antro, um covil de cobras. É uma espécie de local que foi nomeado por essas pessoas. Isso não tem nada a ver com a junta de negro, de africano. O corre do africano é um outro assunto. Eu também nem falo mais, porque se não existe um censo lá, para que eu vou falar? Não é da minha conta. Eles não me incomodam, eu também não incomodo. Era pra gente ser muito mais amigo, muito amigo. Meus planos eram outros planos. Belo Horizonte é comandado por retardados de moto. Tem muita exceção, tem muito jovem bacana. Eu já xinguei muito motoqueiro. Às vezes você vai conversar com o cara é 10, o cara é super gente boa.
mas talvez ele anda nesse pandemônio dele porque ele tem medo de ser atropelado, talvez os motoristas são retardados também. Talvez seja esse por esse motivo, mas existe muita gente retardada no Belo Horizonte. Belo Horizonte é bem feio no que se diz respeito a conceitos. O conceito aqui é bem feio, a cultura é feia. As pessoas tentam fazer isso para que elas possam nos expulsar daqui. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu tenho o mesmo direito de várias outras pessoas. A única coisa que me envergonha, que me enoja, é a polícia de vocês, é a justiça de vocês. Vocês são podres. Não adianta. Toda vez que a gente fala, você esgoela uma moto, fala, vocês são muito criança. Tenho muita pena, eu todo fodido e mal pago, eu tenho muita pena de vocês, muita. Eu gostaria que você soubesse a pena que eu tenho. Quando você faz o que faz, eu vejo o homossexualismo em vocês, policiais e crime organizado. Eu posso ver o homossexualismo em vocês. Eu posso entender que existe o dedo de mulher em vocês, não é você, homem. Eu sei o que é ser homem, eu sei o que é homem, eu já tive experiência com Deus e a energia masculina, eu sei o que é estrondosa, é um negócio foda, eu posso até explicar em palavras. Eu não gasto meu latim com você porque você não merece, mas eu sei o que é. Então, quando está nesse patamar, eu posso ver que elas dominam vocês, as mulheres mandam em vocês, não existe um alfa, não existe. A política, eu entro na política, todos os políticos são a cara do meu pai. Todos. Aí eu fico, é o prestígio, penso, se é um prestígio, se é a qualidade, se é a coisa boa, o que é isso? Toda novela tem que ter clone do meu irmão. O que não é coisa que não tem coisa boa aí. As coisas boas, maravilha, arte visual, nossa, mas não tem coisa boa. Vai ser competição, vai ser covardia quando eu estiver velho. Talvez até mesmo planeja tocaias, assassinatos contra mim, porque se posiciona com a minha ex-mulher, vai se posicionar com as minhas coisas também. Tem muita água para rolar ainda. Quando eu estava lá, aconteceu muita coisa feia, muita coisa ruim, que muitos me calaram, principalmente a minha mãe, que está junto com eles. Então agora o que ela faz? Ela quer me segurar para me apanhar. É a típica historinha de Jesus Cristo. Típica historinha. Cresci no meio dessa gentalha. Eu vi muita gente morrendo, vi muita gente covardia, vi muita coisa. Não sei quem matou quem, não vi nada. Eu só sei que muita gente morreu. Às vezes eu estava lá. Você escuta a notícia de noite, fulano morreu. Você não sabe quem foi, quem é quem. Graças a Deus. Eu antes eu pensava assim, engraçado, os marginais me consideram, porque não é possível, acontece um monte de coisa, nunca acontece comigo, não é que eu quero que acontece comigo, mas eu falo, eu devo ter uma consideração entre eles, o que desgrama que é essa, que acontece, às vezes eu tô aqui assim, o carro veio, atropela, mata aquele monte de gente, só eu que sobrevivo. Todo lugar que eu vou é assim, eu não sei que desgrama que é essa, eu falo, o que é isso, gente, não é possível, não que eu quero morrer, graças a Deus, eu penso, nossa, eu fico lisonjeado, às vezes eu fico, uau, é muita coisa, você fica, puxa vida, quando eu lembro daqueles da minha infância, mas é como se fosse um mata-mata entre DNAs, e eu tô no meio, eu não posso, toda vez, eu sou várias gerações que eu vivo, eu sou o Highlander, eu vivo várias gerações, quando eu crio um mundo, uma vida, que eu falo, eu vou assentar aqui, eles vão e transferem todo mundo, que todo mundo sabe que isso é verdade, eles transferem as pessoas de lugar para lugar, aquela pessoa, aquele pessoal que eu conhecia, tudo é transferido, tudo desaparece, são transferidos para de outros lugares. Eu tenho que recomeçar minha vida, fazer amizade de novo. Outras crianças aparecem, tem sempre criança perto de nós, porque ele fica gemendo. Essa gemessão dele tem um propósito. Vou falar em outro vídeo, que o vídeo está quase acabando. Tem sempre uma criança, talking machine, que eles chamam ele, ou então ele fica gemendo. As mulheres obesas usam a vassoura ou o rodo, ou qualquer outro tipo de pau, para fazer decoração na cidade inteira. Esse pau simboliza o ânus dos homens. E tem os cliques voodoos, né, contra as pessoas, contra os corpos que são usados diferente. No witchcraft da mulher, ele é usado diferente. Esse clique no mundo do homem, no formal do homem, ele é chamado de lecturing. No mundo witchcraft, que é de witch, de bruxas, de bruxaria, ele é usado como ficar clicando o homem por trás. Ninguém admite porque é um segredo entre a sociedade e a humanidade. Então, ninguém admite, mas todos sentem. A criança que está inibida ainda, mas que muitos deles se envergonham, junto com o lesbiano, eu não gosto de pôr lesbiana no meio, porque senão o povo começa a matar, né? O LGBT,
porque aí você não vai conseguir matar todo mundo. O LGBT, por exemplo, essas pessoas, eu não creio que essas pessoas usem muito, porque é mais pro lado do assédio que essas pessoas usam. Mas aí, imagina só, junta essa maracutá entre... porque tem muito homem que é feio, defeituoso, complexado, baixo, careca, tem todo tipo de homem. Então, o que ele faz? Ele se posiciona em caminhão. Aí ele entra numa firma, ele deve ameaçar o dono da empresa. Fala, se você me mandar embora, eu te mato sua família inteira. Então ele fica 24 horas em cima de um caminhão, esgoelando o caminhão para baixo e para cima. O dia inteiro e assediando as pessoas. Quando não é caminhão de lixo, ou então uma moto velha esgoelando. Então isso aí se torna uma cultura. Não existe uma qualidade de vida, não existe uma existência. A existência são falsas células de falsas igrejas cristãs, que essas mulheres, esses projetos de mulheres se encontram para fuxicar. Na época que eu estava desacordado, existia uma mentira. A gente ia para células, eu achava que a gente ia para orar, eu achava que a gente ia buscar Deus, eu sempre busquei a Deus. E até hoje busco. Deus é esquisito, é uma coisa misteriosa. Só que não é isso. Com os brasileiros não é isso. Igreja é modinha. Se eu entrar dentro da igreja hoje, os pais falam, tá bom, gente, eu vou pra igreja. Aí eu entro na igreja, atrás de mim lá vai ter um cara, tipo o William Bonner da vida, altão. O cara é alto, ele é lutador de jiu-jitsu, aí ele tem carro, aí ele tá lá. Ele e uma loura do lado de mim, pra mostrar pra mim que tudo ele pode. Ele já coloca o cara lá com uma loura, ele já tem carro, e só eu não. Aí o pastor vai falar que eu tenho que orar pra pegar uma mulher, não sei o quê. Quando eu estiver orando por uma mulher, outro homem, geralmente é um baixinho, parece o Felipe Neto, ou então um cara desse estilo, Felipe Neto da vida, ele vai estar comendo a menina que eu estou orando para ela, dentro da igreja. E eles ficam com essas coisas. Se eu focar em Deus e falar, não, eu vou focar em Deus, vou ajudar as pessoas a entender a Deus, o pastor desvia, pra você ter ideia. Eu já estive em igrejas que quando eu tentei focar em Deus, eu falei, eu vou entender isso aqui, começava a ler a Bíblia, a igreja pegava fogo, a igreja se dividia. Os caras que eu levava para converter, eu levei um cara para converter, eu levei um cara para a igreja, foi a maior dificuldade da vida, porque eu vi o cara estava para morrer de alcoólatra anônimo. Levei ele para a igreja, depois o pessoal fala que o cara morreu. Então, quer dizer, para mim, nenhuma dessas pessoas morrem, para mim, o mundo é uma maracutaia. Todos os crimes organizados, eles se juntam e eles transferem essas pessoas. Existe muita treta por trás de tudo. Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar, tem coisas que eu tenho medo de falar, tem coisas que eu tenho medo de morrer por falar. Então, muita coisa eu sou regrado. Por mais que você não me respeite como um físico ou como um cientista, a minha mente ela é muito rápida. E eu sei ponderar o que eu posso, o que eu não posso falar e qual as consequências aconteceriam. Muito melhor do que muitas pessoas que falam muita merda e aparece muita gente morta depois. Por aquilo que você fala, que você não sabe. Só sei que de 1976, antes de eu nascer, eles fizeram um acordo. Eu nasci, eles fizeram outro acordo. De 1999, me mandaram para fora. Me roubaram de 1999 até 2014, que foi a virada do milênio, e criaram um esqueminha para mim poder entender a vida de lá, porque o Belo Horizontino e o lixo nacional que via a vida através de mim ou me monitorando, precisaria que eu aprendesse inglês para poder decifrar os segredos e os mistérios e as curiosidades que eles sempre tiveram, não só com música lenta ou os mistérios da televisão, que hoje para mim é banal, não existe mais mistério. Existe um mistériozinho aqui, outro ali, por isso que eles ficam criando traições, por isso que eles colocam mulheres nas nossas vidas, por isso que eles põem nossos irmãos para ficar casando com ex-mulher nossa, para quê? Para tentar criar mistérios, porque a maioria dos homens são broxa, ou são viado, ou são bissexual. Para que eles possam sentir atração por uma outra mulher, ou por alguém, ou por mulher, ou voltar a ser homem de novo, eu preciso estar ativo. Como eu me isolei, eles ficam loucos, eles ficam querendo. Ou eles ficam 24 horas falando do nome da minha ex-mulher para mim, ou falando que ela tá com algum amigo meu de lá, ou então fica mexendo com o meu irmão, com a minha ex-mulher aqui, que eles estão casados. A vida é assim. A televisão fica 24 horas falando para mim do meu irmão, ou então minha ex-mulher nos Estados Unidos, que deve estar com algum amigo meu lá dando lá 3x4. Só isso que eles falam comigo o dia inteiro. Eu não mexo com ninguém, acordo cedo, às vezes eu leio, tento acompanhar o Enem, que é bem difícil. Eu pensei que ia ser fácil, não vai ser fácil. Eu acho que I'm not gonna make, eu não sei se eu vou conseguir.
Mas é difícil. O mundo literário está muito distante. Então é 24 horas isso. Clones de família, de irmão. Conversa fiada mesmo. Mulher é uma pessoa que eu mal conheço hoje em dia. Deve estar rindo da minha cara, porque os Estados Unidos, depois que você sai de lá, depois que eles fazem esse roubo de geração contra a pessoa, que isso já aconteceu várias vezes nas pesquisas que eu fiz, eu não sou o único e não sou o primeiro. Os Estados Unidos não só faz plástica com as pessoas que viveram no passado, aqueles 10 anos que eles roubaram de mim, mas eles também mudam a personalidade da mulher. Eu lembro que a minha ex, Gina, coreana, eles não só mudaram a personalidade dela, a qual talvez ela nem saiba quem eu sou mais, porque se passaram 10 anos ou mais. Eles tiram a personalidade da pessoa e ainda fazem plástica com ela, seja nutricional ou seja física, através de medicina plástica. Então, aquelas pessoas do passado, elas desaparecem. Todos aqueles supostos colegas, amigos meus que viveram comigo lá, seja como roommate, seja como colegas, aquele anto do inferno de cinismo, eles estão lá de alguma forma em alguns outros lugares, outros viajaram para outros lugares, estão escondidos, intocados. Existem vários lutadores que são alguns assassinos de aluguel e outros são laranjas de uma forma de caçar briga e ter uma briga, ele arruma um bafafá para ter uma morte ali no local, ou ser assassinado no local, em bares, clubes. Existiam vários lá, quando eu estava lá existiam vários. Eles se intocam em casa de mulher, existem homens até biônicos, para você ter ideia, entre nós no mundo. Um dia desse qualquer que você um tempo, investigue sobre homens biônicos. Outra coisa que é bom ressaltar em Belo Horizonte, o conceito belo horizontino da gentalha, você não pode falar sério. Belo Horizonte, no palavreado marginal, você não pode ter papo reto, não pode, eles não aceitam. Porque quanto mais papo reto, quanto mais falar sério, mais você chega no núcleo do problema. E o Belo Horizontino, ele não quer isso. Ele quer as pessoas voadas. Ele quer que as pessoas não percebam. Já reparou que não existe polícia mais? Você não vê polícia. Você vê polícia. Você vê policial com cabelo, com boné branco, dando multa em uma marginal porque ele está com o cano de descarga estourado? Você já viu policial dando multa para um marginal ou para alguém destruindo patrimônio público para poder arrumar o próprio patrimônio público nosso ali através do gerenciamento da prefeitura? Já viu isso? Não. Da onde que vem o dinheiro? Então, do negócio dele, então não é possível. Você já reparou que não tem uma... Qual foi a última vez que você viu Polícia Federal de verdade? Não esqueminha de televisão que eles estão montando ali, que tem uma mulher gostosa ali, que algum velho tá pegando. Não. Tô falando polícia de verdade, meu. Polícia aquela que você não consegue corromper. Você viu? Não vê isso. Você vê um monte de playboy estão na lista, eles devem estar pagando. Polícia Civil, eles devem pagar um dinheiro para entrar. Tem uma lista da Polícia Civil, ninguém passa no concurso, então tem uma lista. Essa lista deve ser caríssima. Você tem que beijar a mão do Papa para você poder entrar nela. Então tem uma lista da Polícia Civil. É uma coisa muito complicada. Eu vou ficar por aqui. Sempre que eu faço vídeo, eu não sei, eu já pedi para a polícia parar, tomar vergonha na cara. Não me envolver, não sugere nada. Eu não quero, eu já falei até para todo mundo, não quero ter envolvimento. Porque você nem caga nem cheira. Seria bem melhor se a gente fosse amigo, todo mundo, mas não é. Então, fica na sua, fica na minha, não te procura. Qual foi a última vez que eu liguei pro 190 pedir ajuda? Nunca mais. A última resposta que você me deu quando eu liguei pedindo ajuda, o que você falou pra mim? Eu lembro até hoje. Então, nunca mais eu te pedi ajuda. Eu vejo você na rua, é como se fosse um poste. Quando eu vejo um policial, eu olho e eu falo, ele é um poste. Você pode abrir as canjicas pra mim, você pode coçar o rabo querendo caçar briga, querendo arrumar um pretexto pra me dar baculejo. Você é um poste pra mim. Só de você passar, ver eu sofrer o que eu sofro esses anos, dos 40 anos, você não mover uma palha, não chamar a mídia, não chamar, não tem nenhuma autoridade cabível que possa ajudar a me sair desse buraco. Você vai me ver morrer aqui. Eu não vou envelhecer aqui. Eu posso estar velho, mas eu não vou morrer velho aqui. Ou que essa maracutaia que você escreve, não vou. Não vou, você vai ver, eu não vou morrer aqui. Você pode planejar ficar com minhas coisas, meus pães de bunda que vai ficar para trás. Às vezes eu tô aqui, eu posso escutar criança e vizinho falar, a gente vai infernizar a vida dele para ele ir embora. Ele acha que ele vai ficar com a casa da família dele, então a gente vai infernizar ele para ele ir embora. Você vê as coisas que eu escuto. Eu não posso falar, porque né, eu também não gosto de quebrar regras, senão depois como que eu vou poder falar de coisas ocultas?
Antigamente eu falava com todas as letras, já até desafiei policial. Deus falou comigo, não sei o que, Deus falou. Hoje eu não faço mais isso. Eu sei que é um negócio sensível, um negócio sério. Eu já quebrei muita cara. Uma vez eu ia mentir, né? Eu discutindo com o policial lá fora, nos Estados Unidos, tivemos uma coisa lá, eu discutindo com ele, eu ia falar com ele que eu vi Deus. Mas, na minha visão, o que eu vi Deus, aqui para baixo, aqui para cima, estava tudo nublado, né? Mas eu discutindo com o policial, eu discutindo com ele e lembrando, ele me chamando o rei, falando assim, então fala a verdade. E eu falando com ele, eu vi, e eu querendo falar. E ele falou, então como é que é? Eu querendo falar, mas não podia, porque eu vou mentir. Ele pedindo, me chamando o rei, falando, fala a verdade. Eu não vi, daqui para cima era nublado, era tipo uma nuvem aqui, assim, mas eu vi um pouco da roupa ali, tava de roupa e tava de calça e bota, eu vi. Pode não ser, mas o que representou ali seria isso. E tinha a linha do tempo. E a gente foi discutindo aquela coisa, então eu não pude falar. Depois de muito tempo, eu assisti uma pregação, o pastor falando lá, estava um outro assunto parecido, o pastor falando que alguém foi falar que falou que viu Deus, não sei o que, e ele falou que estava escrito não sei aonde, aqui ninguém pode ver, ninguém nunca viu e ninguém nem vai ver, que se não se vê morre, uma coisa assim. Então eu dei graças a Deus que eu não menti, eu ia mentir sobre o assunto, que é um assunto sério, aconteceu um problema sério comigo, de uma coisa que eu decidi fazer e eu falei, eu vi ele, não sei o que. Entendeu? Então, assim, não pode mentir sobre esses assuntos. Então, hoje eu não falo mais que Deus falou comigo. Até, às vezes tem convicção que pode ser, eu não sei nem o que é Deus. O que eu sei de Deus hoje é que é uma força maior que fica acima de nós e nos observa. Eu sei que é isso, nos observa e nos comanda, nos ajuda e tudo mais. É uma coisa que está em uma outra dimensão acima de nós. É o que eu penso hoje. Antigamente eu pensava que um Deus era como se fosse um Dr. Manhattan da vida. Ele ficava no espaço, longe, num lugar onde ninguém podia. O pessoal enchia o saco dele, que ele aparecia lá no espaço, lá em outra dimensão, lá na casa do Galáxio. Eu achava que ele era assim, eu achava que Deus ele era assim. Eu tô aqui, ele é Deus, ele tá aqui resolvendo as coisas. Aí começou a reclamar demais, fazer perguntas demais, ele sumia pro espaço afora. Eu achava que Deus era assim. Hoje eu tenho outra perspectiva de Deus, então é complicado. Principalmente nessa vidinha de só 60 anos, 70 anos que a gente geralmente vive, porque você toca cigarro no povo para o povo viver só até os 70 anos, 60 anos. Que esse é o mundinho de Belo Horizonte. Criança nasce, cigarro, cachaça, tá, gente? Cachaça, cigarro, e foca nele aí, que esse aí vai ser viado. Vocês são assim. Aí a criança passa por é como se fosse um Connor mesmo, como se fosse o Connor tentando sobreviver no meio do mundo, ratazana, um monte de coiote. Se ele conseguir passar dos 15, ele passa. Tem muita criança que não passa dos 15 em BH. Você passou dos 15, você passou. Só que no início, quando você é criança, o marginal ele vai virar. O Satanás manda o marginal vir. Ele entra no marginal e o marginal vai em você. Ele vai falar assim: ó, até os seus 18 anos você pode fazer o que você quiser. Ele fala assim: ele faz olha os caos dele nas crianças. Ó, até os 18 anos você pode comer à vontade, faz o que você quiser. É isso que ele fala com você. Depois dos 18 anos você fica esperando. Mas até os 18 anos tem tanta coisa que vem do inferno que eu fico pensando às vezes assim, falo, nossa, quando eu penso em Satanás, eu falo assim, bicho, o antro do nada, né? Como é que pode ser o nada mesmo, né? Como é que pode? E ele fica caladinho quando eu dou eu pago uns pau pra ele, eu xingo ele fica quietinho, né? Quietinho, caladinho, porque ele deve pensar assim, o espírito do mal, né? Pensa, aí fui descoberto aqui nessa dimensão, tem que me camuflar. Ele fica indo camuflando na psicologia. Aí ele vai se camuflando lá e eu vou toda hora jogar luz nele. Ele fica puto. Mas então tá, gente, eu vou dormir agora, porque amanhã tem que trabalhar cedo. Eu sou um garimpeiro nato. Vocês ficam com Deus aí, depois eu volto com mais uma reportagem sobre o crime organizado BH, mundialmente falando, uma coisa no qual vocês todos são cínicos, vocês são todos fingidos, vocês não admitem para si mesmos que vocês estão errados, a forma a qual vocês têm vivido. Independente do carro que você tem na garagem, a mulher que você está rasgando ela aí, o que quer que seja, para mim vocês são tudo fingidos, são tudo crime organizado. Não, eu tento me desligar de vocês, suas mulheres agora estão se tornando a minha ex, o que tem a ver? Aí eu já não gosto mais dela, eu vou procurar outra mulher, todas as mulheres. Então, quer dizer, é uma perseguição comigo, eu não sei.
Pra mim, existe uma bichona bem esquisita mesmo que comanda o mundo todo. Tá lá, ela foi lá, essa bichona foi lá naquele. Tem um globo, onde os alienígenas, esse pessoal que faz transformação para virar alienígena, que junta lá com a Sofia lá e fica lá mandando o mundo. Acho que essa bichona foi lá e falou: ó, tem um cara que eu quero. Ele fica lá. Deve ser isso, não é possível. Tudo que eu faço vira isso, acontece. Por que você não faz eu ficar rico? Vou te ajudar muito mais. Fazer eu ganhar num telecap, ganhar uma casa minha, vou ser muito mais feliz, vou te ajudar muito mais, vou ter muito mais tempo a ler livro, destrinchar os livros, te ajudar, você conquistar. Vai que você faz os carros voar aí com ajuda minha, alguma coisa, sei lá. Muito melhor se você pôr sua cabeça para pensar. Você está muito egoísta, não tem noção. Você que manda no mundo, você não tem noção de espaço. Vocês, famílias ricas, você não tem noção de espaço. Boa noite.